verdade, Alfredo, eu sou jornalista, mas eu tenho, assim, um lado bem crítico ao trabalho que o jornalismo, péssimo trabalho que alguns jornalistas se prestam a fazer. Mas eu vejo assim, será o que que aconteceu nos bastidores para agora, somente agora, a imprensa de repente começar a soltar essas informações? Né? Claro que tem um processo de investigação e tudo, mas eu me refiro assim à coragem da imprensa, porque a gente tem muita coisa para falar. Teve muito escândalo do governo, né? Teve muita coisa. Aquele lá da COP30, né? Teve superfaturamento milionário, até em galões de água, gente. O Lula e Janja, os gastos, o sigilo, né? As blindagens que acontecem por parte de pessoas do governo, os recordes de gasto, recorde de emendas, né? Despejadas lá no Congresso, as negociações, né? As falas condenatórias de Lula, inclusive contra mulheres. A gente não via a imprensa falar sobre isso, Alfredo. Agora, de repente parece que houve um despertar da imprensa também. E muito me alegra porque a gente tem a oportunidade, embora eu particularmente critico muito o trabalho militante de uma aula grande, infelizmente, da imprensa, a gente tem que reconhecer que essas pessoas têm um papel importantíssimo na história, né? Um papel, assim, de olha o que está acontecendo. Se a gente não tivesse Metrópolis, até o Jornal Nacional agora começou a abrir o peito agora e falar, não, peraí, não foi bem isso que aconteceu. Vocês estão mentindo e a gente está trazendo fatos aqui a respeito, né, dos contratos do Alexandre de Moraes, né, que tinha dito que não tinha tido reunião nunca tinha tido reunião com o Vorcar, e eles, o Metrópolis fez isso também, bancou e falou, olha, não, 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 você está mentindo e a gente sustenta porque isso aqui é um fato, a gente descobriu isso aqui é um fato. A mesma coisa, a coragem que eles tiveram de ir até o resort lá do Dias Toffoli, que não é dele, é do irmão dele, né? Sempre a família ali muito próxima. Eu acho interessante até essas pessoas que fazem tudo, né? Tem vários vídeos aí de militantes esquerdistas falando que querem destruir a família, porque a família é um núcleo fascista, tem que ser destruído, né? Que é um mal da sociedade. Mas sempre, quando se trata dos negócios de corrupção deles, sempre vê a família envolvida. Isso aí eu admiro, assim, a hipocrisia deles, assim, que é gritante. E aí a gente precisa destacar, né, Alfredo, isso da imprensa, de simplesmente ter essa coragem. E eu acho que é importante para a gente ter, assim, mais um motivo para crer, sabe? Eu esqueci o nome da palavra, talvez alguém da audiência ou você se lembre, Alfredo, é de um livro do Machado de Assis chamado O Alienista. Lá ele conta que tinha um personagem que ele tinha, naquela época do Império, não tinha a imprensa assim do molde que nós temos hoje, né? Mas tinha mais liberdade de imprensa que agora, olha só que interessante. E aí tinha uma pessoa que era responsável por falar nas esquinas, por contar coisas nas esquinas. É como se fosse um tipo de repórter informal, e ele tinha essa função de levar informação. Olha, ele pega, no caso do personagem específico, ele coletava a informação lá com o alienista e propagava com as lideranças políticas lá. Inclusive, é um livro bem engraçado, é gostosinho de ler. Tem muita crítica até que dá pra gente trazer para o momento atual. O Alienista, Machado de Assis, um livrinho muito bom. E aí tinha essa figura que propagava a informação. E isso fazia com que as pessoas tivessem um senso crítico. Mas ele está falando sobre isso, mas quem é que está por trás? Então a gente pode comentar sobre isso, mas será que ele está falando a verdade? Então, assim, é totalmente interessante que sempre tem que ter o papel do agente que denuncia, da pessoa que tem coragem de ir para as esquinas e gritar: pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Olha um contrato com a esposa do ministro do STF de 129 milhões. Olha o filho do presidente Lula, o presidente da República, movimentando mais de 19 milhões de reais. Olha ele recebendo mais de 300 mil reais, supostamente, de mesada de pessoas roubadas, de senhoras, de senhores, de mães atípicas que têm filhos com deficiência, que precisam desse auxílio. Essas pessoas foram assaltadas. Então a gente precisa ter esse grupo de pessoas que tem a coragem de sair às ruas gritando, bradando a verdade. Então, acho que depois de tanto tempo a gente criticando a imprensa, finalmente temos um motivo para dizer: olha, meus parabéns. Né? E eu temo por essas pessoas, né? Que Deus guarde a vida deles para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Porque, olha, não sei se a Malu Gaspar, por exemplo, já entendeu a gravidade do que ela teve coragem, ousadia de fazer simplesmente o seu trabalho, e acho que fez um excelente trabalho nesse sentido de denúncias, de levar essas informações. Eu não sei se ela tem noção do risco que ela corre. Afinal de contas, mexeu num vespeiro que foi descoberto posteriormente, que tinha essa figura do Daniel Vorkad, que tinha um sicário, uma pessoa sanguinária, planejamento de assalto, Alfredo. Gente, isso é cenário de filme. Tem aquela série americana, né, House of Cards, que faz uma série de personagens, movimentações políticas. Gente, nem o melhor dos roteiros das temporadas dessa série se compara a um dia da vida normal do povo do Brasil. Mas assim, nosso roteiro é impecável, impecável de reviravolta,
de escândalo, de envolvimento, de repente traz alguém lá do passado e traz para o presente, pega alguém lá do passado e traz para o presente de novo e está envolvido até o talo, né? O Palocci lá voltou para a cena do crime também. Então, gente, é muita coisa acontecendo. E então a gente precisa ter essas pessoas que denunciam, que trazem isso à tona. E ainda falando da imprensa, Alfredo, eu preciso fazer um destaque também. Tem um jornal aqui de esquerda no meu estado, chamado Jornal Opção. E eles nos procuraram depois da manifestação aqui que teve em Goiânia. Nem foi uma das nossas maiores, apesar de ter sido muito bonito, mas nem foi uma das nossas maiores. E dessa vez eles contaram o que aconteceu. Sem falar, olha, deram 100 pessoas na rua. Eu acho que nós, no máximo, tivemos umas 3.000, 4.000 pessoas jogando para cima. Acho que não chegou a isso tudo, mas não diminui o peso, né, das pessoas terem se mobilizado. Muitas foram para Paulista, enfim. Mas o fato dos repórteres terem nos procurado, eu considero muito importante. Eles, acho que de 19 jornalistas, repórteres de esquerda, agora deve ter uns 3 lá que são mais de centro, mais centro-direita. E eu considero uma felicidade no sentido de que, quer dizer que eu quero só jornalista de direita? De jeito nenhum. Mas que eu quero que mais pessoas que pensam diferente tenham espaço. Né? Assim como no seu canal, assim como em outros canais, que as pessoas possam simplesmente falar e que as pessoas que assistem possam identificar, olha, aquela pessoa tem um viés político mais à direita, aquela outra tem um viés político mais à esquerda, e a gente consiga mensurar isso e escolher da melhor forma que a história está sendo contada e comparar com a própria realidade. Falar, não, mas aquela pessoa ali está falando que o desemprego no Brasil diminuiu, mas o que eu estou vendo são cada vez mais pessoas dependendo de assistencialismo e não procurando emprego. Aqui na minha cidade, inclusive, Alfredo, é um triste dado, eu acredito que em outros lugares do Brasil se repita também. Está tendo uma dificuldade no seguinte sentido: as pessoas, especialmente os jovens, não estão procurando emprego. Tem muito de querer facilidade. Né? Eu tenho exemplos próximos, inclusive, de pessoas novas. Ah, não, mas eu não quero receber só esse valor. Poxa vida, sabe? Eu venho de uma família que meu pai começou a trabalhar com 7, 8 anos de idade. Estou aqui com a minha avó, vou pedir para ela dar um tchauzinho para a gente aqui agora. Tá, se recuperou de uma cirurgia e tá aqui. Falou: olha, eu quero lá passar roupa que eu quero ganhar dinheiro para eu fazer minhas coisas, que eu quero viajar e tal. Vende pano de prata até hoje. Minha mãe também trabalhou a vida toda, meu pai. E aí eu fico, gente, como assim a gente não quer trabalhar? Eu fui ensinada que o trabalho era uma coisa boa desde o princípio. Olha, a gente precisa trabalhar. Acho que foi até por isso que, graças a Deus, a esquerda nunca me pegou, porque eu sempre tive essa noção dentro da minha própria casa de que as coisas não caíam do céu, de que eu tinha que correr atrás, e que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que estudar e depois arrumar um emprego para poder realizar os sonhos, né, que Deus tinha colocado no meu coração. Mas aí, quando a gente perde isso, o que sobra, né? Então, é muito triste, de verdade, o dado, né, a respeito do meu estado, que a gente tenha tido essa dificuldade, né?